Bom, Ailton tá com a palavra, tô com a oportunidade aí de dar o estudo de hoje à noite. Amém. Então, como é do conhecimento, né, de todos nós estamos estudando o livro Santos no Mundo, do Leland Ricken, e hoje nós estaremos dando continuidade no capítulo 5, né, abordando o tema família na perspectiva puritana. Então, na última aula, nós vimos, né, o que é uma família, né, o que é a estrutura de uma família na visão puritana, né. Nós vimos, né, a liderança do marido, né, o pai, e o lugar que a esposa ela ocupa, né, na família, e o padrão de autoridade ele funcionava realmente na prática, né? Nós vimos a respeito dessas questões, né? Os que não participaram dessa aula, ela está disponível lá no canal do Consciência Puritana no YouTube. E hoje nós veremos, né, como a família puritana ela se relacionava com a educação dos filhos. Então, a gente vai focar mais na relação de pai, né, mãe e filhos. E vamos ver a responsabilidade que os pais exerciam sobre seus filhos, né, a disciplina, né, que eles exerciam e algumas atitudes que eles tinham em relação ao desenvolvimento da criança, né? E a espiritualidade, a gente vai focar hoje nessas áreas. Então, a gente começando aqui, né, a respeito da responsabilidade dos pais pelos filhos, no entendimento puritano em relação aos filhos, existia a convicção de que seus filhos pertenciam a Deus e eles são confiados aos pais com mordomia, né? Mordomia é quando você administra ou toma cuidado de algo que não é seu, né? Então, os puritanos, eles viam os filhos como mordomia, né? Eles deveriam tomar cuidado, eles deveriam ser responsáveis por algo que Deus entregou ao cuidado deles. Thomas Watson ele acreditava que pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus e propriamente seus, né? E o fato de possuir essa mordomia, ela aumentava a responsabilidade dos puritanos em relação à criação dos filhos. Então, os pais eles não deveriam negligenciar o ensino acerca de Deus. Richard Matter ele esboçou, né, uma imaginação, né, em relação aos filhos no dia do juízo, em que os filhos eles se dirigem aos pais que negligenciaram a eles o ensino de Deus, né? E a citação é a seguinte, né? A citação ela está lá no livro Santos no Mundo, na página 147, onde ele vai dizer que tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não o fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais e, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disto. Ai de nós que tivemos pais tão carnais e imprudentes. E ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos, né? Então, ele esboça que essa relação, né, dos pais, né, que negligenciaram o ensino aos seus filhos, iriam se dirigir aos pais no dia do juízo. Nós estamos nessa condição, né, de condenação porque vocês tiveram, né, o ensino e vocês não deram esse ensino para a gente. E a gente vê que, além do ensino, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, ela incluía também a provisão física, né? O que seria isso, né? Os puritanos eles insistiam na importância de ensinar os filhos a trabalhar, né? E é aquele velho ditado, né? Não dê apenas o peixe, né? Mas ensine a pessoa
a pescar, né? Então os puritanos eles não viam só o ensino como essencial, né? Mas também a necessidade, né? Da provisão e de sustentá-los e de ensiná-los, né? A praticar, né? O próprio sustento, né? Então, esse ditado, né, de não dê apenas o peixe, né, mas ensine a pessoa a pescar, era um ditado bem prático na vida familiar puritana. E por meio do trabalho, né, que seus filhos adquirissem, né, por meio do trabalho que seus filhos exercessem, né, eles seriam membros, né, produtivos na sociedade, né, em suas vidas adultas. Então, tudo isso começava ali na infância, né, tudo começava ali desde criancinha, né, quando eles eram ensinados, né, já com um olhar no futuro, né, de que eles seriam pessoas que iriam produzir, né, para a ajuda da sociedade, né. Então eles pensavam a longo prazo, né, pensavam em seus filhos, né, como pessoas que serviriam a Deus, né, e a sociedade, né, e serviriam a Deus também na sociedade. E as leis, né, da Nova Inglaterra, né, conhecida aí como hoje conhecido como Estados Unidos da América, né? Elas faziam, né? Elas faziam coro, né? A esse chamado, né? Dos puritanos de ensinar, né? Seus filhos, né? Uma profissão, né? Em que todo pai ele era obrigado a fazer com que seus filhos eles fossem instruídos, né? Em algum chamado, né? Trabalho ou emprego, né? Legal, né? Um emprego honesto, né? E se fossem pessoas, né, que fossem bons administradores, né, que tivessem, né, algum ofício, né, lucrativo para eles mesmos, né, e para a comunidade, né? Eles deveriam, né, ajudar a comunidade. E para mais, né, sobre trabalho, né, o Felipe, né, ele deu uma aula a respeito do tema. E os irmãos também podem conferir lá no canal do Consciência Puritana, né? E o trabalho exercido por eles, né, não deveria ser bom somente para eles, né? Mas eles não deveriam visar somente o sucesso individual, né? Mas ele deveria ser algo pensando, né, no bem comum, né? Hoje nós temos a cultura, né, de que as pessoas elas só pensam em si próprias, né? Pensam em adquirir empregos, né, que elas vão ganhar muito dinheiro sem pensar no próximo, né? Isso não fazia parte da mentalidade puritana, né? Os empregos que eles eram chamados a exercer eram empregos, né, que pudessem, né, ajudar a sociedade, né, de alguma maneira, né, e que Deus fosse glorificado primeiramente nesse trabalho, né, nesse ato de servir. Então, eles não buscavam, né, essa realização pessoal, né, em prol deles mesmos, né, mas eles buscavam essa realização em prol da ajuda comunitária, né, e isso só teria valor, né, caso Deus ele fosse glorificado primeiramente. Então, os puritanos eles entendiam, né, que isso só seria possível, né, a partir de uma família bem estruturada, né? Todas essas bases, né, elas só seriam possíveis diante de uma família que fosse bem amarrada, né, no ensino, né? Então, onde eles deveriam ter cuidado, né, de modo consciente, né? E eles deveriam manter o culto a Deus nessas famílias, né, para que esse ensino ele fosse, né? Outro modo era cumprir, né, todas as tarefas domésticas de modo fiel, né, com coração alegre. Outro modo era educar, né, instruir e incumbir os filhos, né, e a família a guardarem, né, o caminho
do Senhor, né? Eles deveriam ser pessoas que meditavam na lei do Senhor. Então, todo o princípio puritano, ele se baseava em Deus em primeiro lugar, né? Deus como centro de todas as coisas, né? Não seria possível, né? Se Deus ele fosse o objetivo, né? O foco principal. E a disciplina dos filhos, né? Os puritanos criam que uma parte importante do treinamento religioso consistia na disciplina, né? Para eles, essa disciplina ela iria restringir inclinações, né, negativas nos filhos, né? John Norton ele vai dizer que doutrina e exemplo somente são insuficientes. Disciplina é uma parte essencial do cuidado do Senhor. Então, doutrina e exemplo são ótimos na visão puritana, mas sem a disciplina, né, de nada isso vale, né, de nada isso serve, né? Então, são coisas que se completam, né? Doutrina, exemplo e uma disciplina, elas devem andar lado a lado, né? Então, os puritanos, né, eles diziam, né, o Cotton Mather vai dizer que antes surrado, né, que condenado, né? Mesmo que você disciplinasse seu filho e usasse a vara, né, contra o seu filho, né, é melhor do que ter o teu filho condenado, né, no dia do juízo. John Eliot ele vai dizer que a doce vara da mão é algo muito suave, não romperá nem osso nem pele. Entretanto, pela bênção de Deus com ela e sob sábia aplicação dela, deveria romper o laço que une a corrupção ao coração. Então, os puritanos, eles faziam uso da vara, né, e como uso, né, literal, né? Vara para eles não era entendido no sentido simbólico, como a gente pode ver lá em Provérbios 23, versículos 13 e 14, que não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura, assim a livrará da morte, né? E eles sabiam que o uso da vara ele deveria ser feito de modo sábio, né? Ecoando, né? Provérbios 31, 26, fale com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 13, 24 também vai dizer que quem se nega a castigar seu filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, para eles, a obediência que um filho dirige também no âmbito de igreja, né? A obediência que ele dá ao Estado, ela depende da disciplina que ele aprende no. Então, se teu filho vai obedecer, né, as leis do Estado, se teu filho vai ser um bom filho na igreja, na escola, onde quer que ele for, isso dependia daquilo que ele aprendia primeiramente no lar. Então, os jovens não se importarão muito com o que é dito pelos ministros em público se não forem instruídos no lar. Nem considerarão boas as leis feitas pela autoridade civil, se não são bem aconselhados e governados no lar. Então, os pais, como responsáveis, eles devem aplicar uma boa educação aos filhos, né? E não deveriam permitir que eles viessem a crescer sem orientação e supervisão, né? Eles não deveriam deixar que seus filhos crescessem, né? Sem a necessidade de serem instruídos na palavra, né? No caminho do certo. Pois no entendimento puritano, né? E deve ser o nosso entendimento que os filhos eles não são capazes de se governarem. Então, todo esse ensino, toda essa disciplina, seja em qualquer época, né? Como o Leland Henrique vai dizer, ela demanda vigilância, perseverança, tempo, energia física e emocional, né? Então, o cuidado com o filho, né?
não se tornou mais fácil e nem vai se tornar mais fácil porque exige essas coisas ainda, né? Como exigia naquela época, exige nos nossos dias, né? E tudo que é mais no sentido de, de tudo que no sentido de fugiu aqui, cara. Essa vigilância, essa perseverança, essa energia física e emocional demandam tempo, né? Precisa se fazer, né, essa observação dos filhos. Então, a necessidade desse ensino, né, a necessidade dessa disciplina às crianças era por conta do pecado original, né, que os puritanos entendiam, né? Então, por conta do pecado de Adão, nós nascemos todos na condição de pecadores, né? E com rebeldia total, né? Rebelião total contra Deus. E ser criança, né, não exclui ela do fato, né, de ser pecadora, né? A criança mais bonitinha, mais fofinha, quando a gente vê, né, quando ela nasce, né, ela não está excluída de ser pecadora, né? Então, os puritanos, eles criam que os filhos, né, se deixados à vontade, né, se deixados à própria sorte, eles inclinam a seguir a sua própria vontade má, né, a sua própria vontade pecaminosa, né, que sem Cristo, né, ela está presente em todo o coração humano. Então, as crianças, elas precisam ser ensinadas, né, e educadas como pecadores, né, em potencial que são, né, e como pessoas não regeneradas, né, que carecem de transformação. Então, as crianças, elas devem ser olhadas, né, com esse olhar, né, que são pessoas que precisam ser redimidas, né, em então, tem uma citação que é traga no livro Os Santos do Mundo, que vai dizer que a criancinha que dorme no berço é tão indócil como cheia de afeições. Embora seu corpo seja tão pequeno, ela tem um grande coração e inclina-se totalmente para o mal. Se essa centelha vier a crescer, vai alastrar-se e queimar a casa inteira, pois somos transformados e nos tornamos, bons não por nascimento, mas pela educação. Portanto, os pais devem ser atentos e prudentes. Eles devem corrigir e severamente repreender seus filhos por falarem ou agirem mal, né? Então, as crianças, elas não nascem boas, né? Como a sociedade ensina, né? E elas são inclinadas, né, a seguir algo ruim. Muito pelo contrário, nós já nascemos pecaminosos, né, e em necessidade de redirecionamento, né. A cultura aí fora, né, ela vai ensinar que as crianças, elas não nascem más, né, elas nascem boas, né. A partir do momento que ela vai crescendo, né, ela vai sendo influenciada pela cultura, é que ela vai se tornando mal, né? E à luz da vida, né, e à luz do entendimento puritano, a gente vê que é o contrário, né? A criança nasce mal, ela nasce pecaminosa, com a necessidade de ser regenerada por Cristo, né? E a gente vê diversas citações ali nas escrituras, né? Por exemplo, Gênesis 8:21 vai dizer que a criança, a nossa geração, ela é má desde a nossa meninice, né? Davi, no Salmo 51:5, né? Ele vai dizer que em pecado, né, ele foi gerado. E temos outros textos, né, que vão trazer à tona, né, que o homem ele é corrompido desde a sua infância, né, desde a sua concepção, né. Por isso a necessidade, né, de se ensinar a criança, né, por isso a necessidade de educar, né, a criança, né, nos do Senhor. Alguém tem algum questionamento, algo para que se acrescente?
Ailton, sobre a frase do John Norton, né, que eu achei bem legal a frase dele, que tu citou, que ele diz que doutrina e exemplo somente não são suficientes, né? Mas a disciplina é uma parte essencial do cuidado do Senhor. Acho legal essa frase porque, incrível que pareça, ela se completa, ela se coloca em total oposição ao que o mundo diz hoje, né? Hoje em dia, a ideia de que a criança basta conversar, né? Ou essa parte de doutrina, né? Basta você sentar, conversar, explicar a situação e dar exemplo, não precisa bater, né? Não precisa disciplinar, basta uma conversa é suficiente, né? Já os puritanos parecem dizer completamente o oposto, né? Eles dizem que é justamente por causa da natureza pecaminosa e tal que não adianta simplesmente doutrina e exemplo, mas a disciplina também é importante, né? Também foi dado por Deus. E claro, aí num amparo de provérbios, com muitos textos, né? Quando fala sobre vara, sobre o castigo, sobre disciplina, né? Então é bem interessante como que é o extremo oposto, né? O pessoal hoje em dia fala mais com relação a exemplo e falar e conversar e ensinar. Já os puritanos, né, foram bem claros dizendo que isso não é suficiente, né? Não de acordo com as escrituras, né? Bem legal, eu gostei dessa frase do John Norton, né? Interessante mesmo e, seguindo aqui a palavra, eu não sou pai, né, mas achei interessante esse ponto quando o Elton falou aí sobre a criança que é entregue a si mesma, né, que ela vai para o caminho errado e tal. Eu lembrei aqui de Provérbios, capítulo 29, versículo 15, que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. E, tipo, falando na questão que somos maus, né, desde pequenos e tal, eu lembrei também de Salmos, o capítulo 58, ou Salmo 58, né? O versículo 3, que diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. E ainda que sejam verdades duras, né, de se ouvir, principalmente para quem é pai, mãe, tem filhos, é aquilo que a Escritura nos fala sobre o pecado original, sobre a depravação total, né? Sobre como somos realmente depois da queda. E achei bem interessante esse ponto. Amém. Muito bom os adendos dos irmãos. Então, prosseguindo, né? Então, agora nós temos algumas atitudes, né, puritanas em relação ao desenvolvimento da criança, né? Algumas atitudes, né, práticas, né? Então, para os puritanos, era importante o treinamento precoce, né, da criança. Então, enquanto o filho era ali uma criancinha, né, deveria já ser, né, encaminhado, né, já deveria ser feito, né, esse treinamento. Por conta da flexibilidade, né, seria mais fácil, né, educá-los na meninice, né, na infância, né, que quando fossem jovens, né, e mais maduros, né, mais vividos e experientes. O Willard, ele nos diz que Satanás ele inicia seus ataques sobre a criança na infância. Se Satanás ele não perde tempo, né, atacando a criança, né, os pais ele não devem perder tempo educando seus filhos nos caminhos do Senhor. Para os puritanos, era mais fácil reverter um mau hábito adquirido também na infância. Né? E outro princípio é que o exemplo ele exercia um papel fundamental. O exemplo exercia, né, um papel muito importante. E a doutrina ela deveria estar ligada diretamente à vida prática, né? A ortopraxia. Né? Nós precisamos ter uma doutrina correta, né? Mas nós devemos viver essa doutrina, né? Nós devemos professar essa doutrina no dia a dia. Isso é muito importante, né? Para a criança, né? Ao mesmo tempo que você ensina ela o caminho que ela deve andar, né? Você vive esse caminho, né? Que você ensina a ela. Então isso também é muito importante, né? Isso não deve ser excluído, né? É a vida do cristão, né? Professar a doutrina correta, né? E andar nessa doutrina que ele professa. Richard Greenham, ele vai dizer que se os pais querem seus filhos abençoados na igreja, na escola,
que cuidem em não dar a seus filhos qualquer exemplo corrupto em casa por causa de qualquer imprudência, profanação ou falta de santidade. De outra forma, os pais lhe farão mais mal em casa do que os pastores e os professores poderão lhes fazer bem fora. Se você ensina, né, o seu filho a doutrina correta, né, e você não vive essa doutrina, né, basicamente criando um filho, né, hipócrita, né, e vai criar um filho com maus, com maus hábitos, né, vai estar mostrando ao seu filho, né, como é ser um fariseu na prática. Então, eles devem manter, né, a sua autoridade, né, sobre os filhos, né. Ele deve evitar extremos entre rigor e indulgência, né? Indulgência no sentido de deixar de punir os filhos, né? Quando devem ser punidos, né? E ao usar, né, a vara, né, não deve ser feito, né, com força desproporcional, né? Com a força que não cabe, que não deve ser usada. Então, deve haver esse equilíbrio ali quando vai, né, corrigir os filhos, né? Então, como os filhos eles não devem ser tratados como animais, né, ou escravos, né? Assim também eles não devem ser tratados com mimos, né? Nem deixando-lhes gozar suas vontades em tudo, né? Você não pode deixar, né, o seu filho ser premiado às vezes por agir errado, né? Vai ser necessário ser mais duro, né? Não devemos mimar, né, os filhos, né? Segundo aqui o entendimento puritano, né? E que é um entendimento bíblico, um entendimento correto das escrituras. Então, a gente sempre vê, né, os puritanos ali dosando de um certo equilíbrio, né? Eles não são exagerados demais, né? Eles não são dados demais, né? Eles não são liberais demais. Isso é muito interessante, né, na doutrina dos puritanos. Então, agora a gente chega aqui na parte da espiritualização da família, né? Então, fazendo o uso aqui, né, vou fazer o uso aqui do livro Adoração no Lar, né, do Joe Vick, né, que eu acabei dando uma lida durante essa semana, e casa muito com essa parte do estudo a respeito da espiritualização da família. Então, a imagem que os puritanos tinham para a família era de uma igreja. William Gold ele vai nos trazer uma citação, né, de que a família é uma pequena igreja. E William Puck escreveu uma das frases que eu mais gosto nesse tema, é de que essas famílias em que esse serviço a Deus é realizado são como pequenas igrejas. Sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Então, no entendimento de William Perkins, né, quando você se reúne ali com a sua família, quando você está com a sua família, é uma igreja, né, que tá reunido, né, é uma pequena igreja. Então, prosseguindo, a saúde da igreja, né, ela depende do que acontece na família, ela depende do que acontece na pequena igreja, né. A influência que os cristãos eles vão exercer na sociedade depende do que acontece única e exclusivamente na família. Richard Graham vai dizer que se vamos querer que a Igreja de Deus continue entre nós, devemos trazê-la à nossa casa, nutrindo em nossas famílias, né? Ou seja, os cristãos eles devem influenciar lá fora, os cristãos devem influenciar na cultura, os cristãos devem influenciar na política, o cristão ele deve influenciar em todas as áreas da sociedade e ele deve fazer isso, né, à luz da Bíblia, né, à luz das Escrituras, com a cosmovisão bíblica, com a cosmovisão cristã. E os primeiros passos que ele vai dar, né, para fazer isso é dentro de casa, né, é nas reuniões familiares, né, que a gente vai levar, né, a discussão, né, do culto, né. Então,
Isso aqui, né, como eu disse, vai casar perfeitamente, né, com o que eu ouvi que ele vai dizer no seu livro ali, Adoração no Lar, né, que conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. O culto doméstico é o fator que determina como as coisas andam no lar. Né? Então, essas reuniões, né, elas deveriam ser conduzidas, né, pelo homem da casa, né, pelo processo de hierarquia, né, que a gente viu, né, no estudo passado, que tem na família. O processo de hierarquia, né, é o homem como líder, né, o homem como da família, e o homem como chefe da família, ele deve representá-la no culto de adoração a Deus, né, ali no culto do lar. E isso é algo puritano, né? E as igrejas, elas deveriam, né, as igrejas devem orientar e incentivar as famílias a manterem o culto e a instituição familiar, né? Isso é muito importante, né, para a igreja, né? Porque isso influencia muito na saúde. Se os puritanos viam como uma pequena igreja, né, então os puritanos fizeram dos cultos domésticos, né, uma característica padrão de suas vidas, né? Se a família é uma pequena igreja, o culto doméstico tem que ser algo essencial. Isso não pode faltar no nosso lar. Para Richard Baxter, o culto familiar ele deve ser realizado 2 vezes a cada dia da semana. Joe Vick, na sua obra Adoração no Lar, ele nos diz que, de acordo com as Escrituras, Deus deve ser servido de 3 maneiras em atos específicos de adoração nas famílias. Né? O primeiro ato, né, é a instrução diária na palavra de Deus. O segundo ato seria a oração diária ao trono de Deus. E o terceiro ato seria oferecer canções diárias de louvor a Deus. Então, dentro aqui do primeiro, né, nessa instrução diária na palavra de Deus, seria onde Deus ele deve ser adorado através da leitura diária e das instruções de sua palavra. Né? Isso poderia ser feito, né, por meio de perguntas e respostas, instruções sobre as verdades, né, que contém na Bíblia, né? E para isso poderia os puritanos eles faziam o uso de catecismo, né? Onde se tem ali perguntas diretas, né, e de fácil compreensão, né? E com conteúdo riquíssimo. Então, o modo que os puritanos, né, eles usavam, né, para incutir, né, na mente, ali, na cabecinha dos seus filhos, né, era por meio de catecismo, né, de perguntas e respostas. Né. E é um ótimo modelo, né, até para aqueles que estão iniciando na fé. Né. É uma ótima ferramenta. Então, esse era o meio, né, que os puritanos utilizavam com seus familiares, né? E era a técnica mais eficaz, né, até pelo fato de ter assuntos bem definidos, né? E esse modelo de perguntas e respostas ajuda na interação dos pais com os filhos. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 e 7, diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno que estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E que palavras são essas, né? As palavras são: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, né? Então, pai, né, e filho, né, devem estar sempre falando, né, conversando sobre essas verdades, né? E quanto mais você conversa, quanto mais você fala, né, mais isso vai fixando, né, na sua mente, né? Mais você vai lembrando, né,
dessas verdades. Então, o propósito da catequização, né, era incutir nos filhos, né, pensamentos, né, acerca das coisas de Deus, né, para que eles pudessem meditar nessas verdades. E a palavra de Deus, ela deve estar no coração dos pais, né, e eles devem ensinar diligentemente aos seus filhos, né, essas palavras. Efésios 6:4, né, diz que e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na administração, na instrução do Senhor. Então, os pais, né, devem, né, nas escrituras, né, aquilo que Deus nos revelou, né. Então, é nessas verdades que os filhos devem andar, né. E só é possível andar, né, com esse ensinamento, né, que é dado pelos pais. Então, o segundo ato, né, que deve ser praticado no culto doméstico, né, é a oração diária, né. Então, as famílias, né, de ouvir vai dizer que elas devem orar juntas, a menos que sejam impedidas pela providência divina, né. E tudo que nós fazemos, né, deve ser feito por meio da oração, né? 1 Timóteo 4, né, 4 a 5 vai dizer isso, né? Então, todas as, ah, todas as decisões, né, que nós vamos tomar, né, durante o nosso dia, durante a nossa vida, né, elas devem, né, ser tomadas, né, por meio de oração, né? Nós devemos consultar a Deus, né, em tudo aquilo que nós fazemos, né? Naquilo que a gente acha que é clichê, né? Naquilo que acha que são grandes decisões, devemos consultar a Deus, nós devemos orar, né? E nós devemos entregar diariamente, né, aos cuidados, né, da proteção divina, né? Orar, né, reconhecer que nós somos dependentes, né, de Deus, né? Que nós precisamos contar com Ele em todas as coisas que nós fazemos, né? Thomas Brooks, ele vai dizer que uma família sem oração é uma casa criada, aberta e exposta a todas as tempestades do céu, né? Então, aquelas pessoas que não oram, né, são pessoas que estão expostas, né, a tudo que advém, né, de ruim, né? Satanás, né, tá ali ao nosso redor, né, procurando a quem possa pagar, né? E pessoas que não oram, né, elas estão com a guarda baixa, né? São pessoas que não se entregam, né, à dependência divina, não se entregam, né, à providência divina, não confiam no Senhor. E o terceiro ato, né, na visão, né, de Joe Big aqui, né, e também, né, concordando ali com os puritanos, né, é o ato de oferecer canções diárias de louvor a Deus, né. Então, o Senhor, ele deve ser adorado diariamente pelo canto, né. Assim ele é glorificado e as famílias elas são abençoadas. E cantar também, né, promove a devoção. Então, o ideal puritano era a implantação de culto doméstico nos lares, né, onde a família, né, ela iria adorar, né, a Deus juntos. E a família é uma posição de autoridade, né, para guiar os filhos no caminho do Senhor, né? A família é uma autoridade, né, instituída pelo próprio Deus. Então, a Joe Bick, né, como um dos herdeiros da teologia puritana, né, ele nos mostra, né, e nos dá algumas diretrizes, né, a respeito do culto doméstico, né, de como ele deve ser dirigido, né, por meio das escrituras, né, por meio da oração e por meio dos cânticos, né. Isso tudo concordando ali com a teologia puritana a respeito do culto doméstico, né. E se o marido e a esposa eles têm um casamento que é firmado em Deus, né, eles têm uma base em Deus, né, se eles são pessoas que se auxiliam, né, se são companheiros, né, não vai restar dúvida que
opinião, uma família firmemente cristã, né? Uma família que realmente preocupa em proclamar, né, a glória de Deus na terra. E, consequentemente, né, essa família vai levar seus filhos, né, para mais perto de Deus. Então, encerro aqui, né, a respeito do estudo a respeito da família, né? Se os irmãos tiverem alguma pergunta ou um acréscimo a fazer, fiquem à vontade, né? Vamos dialogar a respeito disso. Amém, irmão? Se alguém tiver alguma pergunta, viu? Aproveita aí para perguntar para o Ailton, né? Ele está concluindo hoje o estudo sobre família e puritanismo, bem enfatizado, né, na questão da criação dos filhos, né? Então, se os irmãos têm alguma pergunta sobre o assunto, pode ficar à vontade.